Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema da semana, que foi Morte em um Mundo de Pecado. No nosso guia de estudos hoje, o autor ele traz alguns dados muito interessantes. Eu o desafio a ler todo o texto que aparece na lição de hoje, onde ele vai mencionar que alguns estudos foram feitos em cima de pessoas que passaram por aquilo que é chamado de experiências de quase morte. Pessoas que tiveram o seu batimento cardíaco parado durante alguns minutos e que nessas experiências, muitas dessas pessoas tiveram contato com seres luminosos, com seres de muita luz, e que quando retornam, eles que estiveram num reino paralelo ou num mundo paralelo, num paraíso ou em algum lugar que pudesse lembrar algo parecido com isso, eles voltam trazendo algumas informações. Uma coisa que acaba sendo comum em todas essas experiências de quase morte é que nesse retorno dessas pessoas, depois de terem falado com esses seres de luz, eles voltam tendo recebido mensagens de incentivo, olha, continua firme, não desista, olha, siga em frente, mas nenhum tipo de mensagem do tipo que encontramos na Bíblia, mensagem que incentiva as pessoas a abandonar a sua vida de pecados, mensagem de uma mensagem para que eles possam se preparar para o juízo, para se preparar para o encontro com Cristo Jesus. Nada disso acontece. O mais interessante é que por mais difíceis que sejam as vidas das pessoas que passaram por essas experiências, ou seja, mesmo pessoas que viviam um estilo de vida completamente contrário ao da palavra de Deus, quando se encontraram com esses seres de luz, nada sobre o seu estilo de vida, nada sobre a necessidade de preparação para o encontro real e definitivo com Deus foi dado a eles como mensagem por esses seres. Mas é claro que não. O próprio apóstolo Paulo vai mencionar que não é de se espantar, porque o próprio diabo se transforma em anjo de luz, com o objetivo sempre de enganar, com o objetivo de destruir, com o objetivo de nos afastar de Deus, bem como do caminho da salvação. Nessa perspectiva, temos que estar muito atentos. Na lição de número 11 do nosso trimestre, nós teremos a oportunidade de estudar um pouco melhor a respeito dessas manifestações, o que a Bíblia tem a dizer a respeito delas, mas eu já adianto a você que o inimigo engana as pessoas, tentando levá-las para longe daquilo que é o caminho do Senhor Deus. O que podemos entender é que o salário do pecado é morte, e morte eterna. O Senhor Deus continua olhando para você e para mim, dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. E o inimigo continua dizendo, certamente não morrerás. Olhe, meu querido amigo, meu querido irmão, para a história de Adão e Eva. Veja em que caminho eles se meteram quando resolveram dar ouvidos à voz da serpente. Como seria contada a história da humanidade se eles tivessem deixado de lado as acusações que a serpente fazia contra o próprio Deus e tivessem confiado no Senhor? Bom, nós não sabemos como seria contada a história da humanidade, porque eles escolheram seguir por um caminho completamente diferente. Portanto, hoje, nós devemos manter bem claro diante dos nossos olhos. O tempo que temos de oportunidade é o tempo que se chama hoje. Quando o último fôlego de vida acabar deixando esse corpo mortal. Então, as nossas oportunidades de escolhas terminaram. Mas a certeza que temos é de que hoje ainda temos a oportunidade de fazer as escolhas que precisamos para vivermos uma experiência forte com Cristo Jesus. Por isso, eu o desafio a colocar a sua vida completamente nas mãos do Senhor e viver uma experiência de fé ao lado de Deus. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque através dela nós podemos ser exortados, podemos ser transformados. Ajuda-nos a viver uma experiência forte do teu lado de fé e que hoje, enquanto ainda temos vida, possamos fazer as escolhas que nos colocaram ao lado do Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?